Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar tudo sobre estaca de madeira, tudo o que você precisa saber sobre esse tipo de fundação. Mas aí você me pergunta, por que eu devo saber sobre estaca de madeira? Ela ainda é utilizada? E é o que nós vamos falar isso agora. A estaca de madeira, ela aqui no Brasil, ela não é realmente muito utilizada para obra permanente, né? Edifícios, pontes, edificações normais, comuns, né? Enfim, obras permanentes. Realmente não é muito utilizada, né? Faz tempo que eu mesmo não vejo utilizando uma estaca de madeira para obra permanente. Mas para obras provisórias, como é o caso do canteiro de obras, né? O canteiro de grandes obras, onde a gente precisa realmente colocar uma fundação em alguns pontos, né? E por que não usar a estaca de madeira? Né? Por ser uma solução mais barata, por ser uma solução mais fácil de manusear, enfim, as vantagens que nós vamos falar daqui a pouco. Então, é necessário sim estudar as estacas de madeira. Como nós vamos falar também que aqui no Brasil não é empregado muito, né? Apenas para obras provisórias. Mas e lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, é muito empregada as estacas de madeira, né? E por isso nós devemos saber. Então esse é um caso, né, de obra provisória, onde nós podemos usar estaca de madeira aqui no Brasil. Né? Como eu disse, lá nos Estados Unidos, na Europa, é bastante difundido, né, bastante utilizado a estaca de madeira. Né? Mas se caso aqui no Brasil alguém for utilizar estaca de madeira para obra permanente, elas devem ser protegidas contra ataque de fungos, bactérias aeróbicas, térmitas, etc., que nós vamos falar também hoje aqui nesse vídeo daqui a pouco, certo? No Brasil, em obras permanentes, nós temos registros de estacas de madeira feitas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, é um exemplo, o exemplo mais comum que nós temos aqui no Brasil, e também algumas casas em Campos de Jordão, em São Paulo, também foi utilizada estaca de madeira para obras permanentes, né? E para obras provisórias, a gente costuma usar a madeira eucalipto, como é uma madeira mais leve. Agora, para obras permanentes, já se recomenda utilizar a peroba, a aroeira, maçaranduba, ipê, que são chamadas as madeiras de lei. São as madeiras mais pesadas. Então, essas são as madeiras empregadas aí para a estaca de madeira. E aí vamos às especificações. A estaca de madeira, ela nada mais é do que um tronco de árvore. Só que esse tronco a gente vai eliminar algumas partes, a gente não vai utilizar todo o tronco, certo? A gente vai usar uma parte que a gente chama de alburno, que é essa parte interna aqui do tronco. Então a gente vai tirar toda essa parte do câmbio, casca, eliminar toda essa casca e utilizar apenas o alburno da madeira, ali o centro da madeira. Esta madeira, este alburno, ela tem que estar íntegra em todo o seu comprimento, ela não pode ter fissuras. É muito importante isso porque tira a resistência e a capacidade de carga da estaca. E aí, eu tenho também especificações de quanto deve ter no mínimo o diâmetro ali, o tamanho da estaca. Aqui no topo da estaca, na parte de cima da estaca, eu tenho que ter no mínimo 25 centímetros, certo? E aqui embaixo, que nós chamamos de ponta, eu tenho que ter no mínimo 15 centímetros. Então ela pode ter esse formato mais cônico, começar maior e finalizar menor, mas eu tenho que respeitar estas dimensões mínimas aqui. Então, repetindo, em cima eu tenho que ter no mínimo 25 centímetros, embaixo eu tenho que ter no mínimo 15 centímetros. Certo? E também ela deve prover depois dos 15 centímetros, né? E é muito importante ressaltar isso, os 15 centímetros ele termina aqui, ó, não aqui, porque daqui para cá eu tenho que ter esta ponta cortada em formato cônico. E essa altura aqui, este tamanho aqui do cone até a ponta da estaca, eu tenho que ter de 1,2 vezes o diâmetro, em caso de terrenos resistentes, a 2 vezes o diâmetro se for um terreno fraco. Então, como assim? Vamos fazer um exemplo. Vamos supor que eu tenha aqui uma estaca de madeira, que o topo está aqui a 25 centímetros
e aqui a ponta 15 centímetros, beleza? E aí eu tenho que fazer aquele corte em formato cônico. Vamos supor que o solo em questão é uma areia pouco compacta, ou seja, é um caso de um terreno fraco, certo? É um solo fraco, areia pouco compacta. Então eu tenho que ter a altura deste cone, dessa ponteira, dessa ponta cônica aqui, de 2 vezes o diâmetro. Qual o diâmetro que eu vou pegar? O diâmetro da ponta, certo? Então 2 vezes 15 centímetros, que vai dar uma altura de 30 centímetros. E se for em uma argila média já é um terreno mais resistente. Então, não precisa ser 2 vezes o diâmetro. Eu posso fazer com 1,2 vezes. Então, 1,2 vezes 15, 18 centímetros. E aí, para exemplificar, eu tenho aqui, ó, na ponta, no topo da estaca, eu tenho que ter no mínimo uns 25 centímetros. Essa região aqui, ela deve ter no mínimo 15 centímetros. E aí, a ponta da estaca em formato cônico, com um comprimento aqui, com uma altura que a gente chama de 18 centímetros no caso de ser usado em argila média. Se fosse no solo de areia pouco compacta, é um solo mais fraco, e aí essa altura aqui seria de 30 centímetros, só para exemplificar, certo? Quais são as vantagens dessa estaca de madeira, como eu falei no início? Vamos começar aqui pelo segundo ponto, facilidade de manuseio. Claro, a estaca de madeira é mais leve, né? Tem muita facilidade no manuseio, tanto também como no corte e preparação para a cravação, né? Por todos esses quesitos. E aí, ela possui uma vantagem muito legal, que é a duração ilimitada quando mantidas permanentemente debaixo da água. Então, o pessoal tem esse medo, né, de utilizar a estaca de madeira por conta da água. Mas se a estaca de madeira ela ficar 100% embaixo da água, 100% do tempo, não vai ter problema nenhum, inclusive a sua duração ela vai ser ilimitada. E aí, só que tem o seguinte, o processo de deterioração da madeira pelo fungo ocorre na presença de ar. Então, o problema na estaca de madeira não é a água, é o ar, por conta dos fungos aeróbicos, que nós falamos lá no início que a madeira deve ser tratada. Então, essa ausência de ar, no caso das estacas submersas, não tem ar, só tem água, a madeira está 100% embaixo da água, explica aí a duração indefinida das estacas cravadas abaixo do lençol d'água. Então, se uma estaca de madeira tiver 100% abaixo do lençol d'água, abaixo da água, lá, e não sofrer variações, né, a água não baixar, subir, essa estaca ela vai durar praticamente para sempre, né? Então, elas não devem, essas estacas de madeira, serem utilizadas em obras terrestres sem tratamento, né? Quando ficarem inteiramente ou parcialmente acima do lençol d'água, né? Abaixo do lençol d'água, ela também deve ter proteção, ter uma proteção devida, né? Mas, em hipótese alguma, se for trabalhar acima do nível d'água, se for trabalhar no ar, ela, em hipótese alguma, ela pode estar desprotegida ali, né? Então, é importante o emprego de preservativos nessas condições, né, de proteções. Como apareceu lá como nós falamos lá no tronco de madeira, né, que nada mais é, uma estaca de madeira nada mais é do que um tronco, só que a gente tira a parte da casca e sobra só o alburno. O alburno, ele é a única parte da madeira que vai absorver esses preservativos aqui, que nós vamos falar daqui a pouco. Se eu pego esse preservativo, essa proteção e aplico na casca da madeira, não vai adiantar em nada. Por isso que eu tenho que retirar a casca e usar só o alburno do tronco de madeira para fazer uma estaca de madeira, certo? E qual que é essa proteção? Qual que é esse preservativo? É o creosoto, que ele vem aí tendo sido o material de melhores resultados para essa proteção, certo? É uma substância proveniente aí da destilação do carvão e do asfalto, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, para estacas a serem utilizadas no ar, quanto que eu tenho que passar de creosoto aqui? 30 kg de creosoto por metro cúbico de madeira, né? Eu faço a conta de quantos metros cúbicos a madeira tem, e aí 30 kg vai ser por metro cúbico. E já para estacas utilizadas abaixo, aí nós temos aqui 15 kg de creosoto por metro cúbico de madeira
este é o preservativo para este tipo de estaca. Mas aí você me pergunta, já que você falou que quem apodrece a madeira é o ar, né, são os fungos aeróbicos, é o ar que apodrece a madeira, e na água realmente não tem problema nenhum? Não é muito bem assim, porque em obras marítimas, quem destrói a estaca já não vai ser mais o ar, vai ser esse molusco chamado de Teredo navalis e também o crustáceo Cheluria. Aqui no Brasil, mais é o Teredo navalis. Ele vai destruir essa madeira. E como é que ele faz? Ele faz pequenos furos aqui na superfície da madeira e depois entra lá para dentro e destrói a madeira por dentro toda. E aí você acha que por fora ali a estaca tá boa, né? Porque tem pequenos furinhos só que por dentro ela está totalmente destruída pelo esse molusco aqui, o Teredo navalis. Então a gente tem que tomar cuidado com ela. Então como é que a gente toma esse cuidado? Nesse caso não vamos ter outra solução a não ser recorrer ao nosso querido concreto. E aí, no local de proliferação desses moluscos, que é ali na zona de oscilação da maré, nós temos que colocar ali uma proteção feita de concreto. E aí ele não vai atingir a nossa madeira para deteriorá-la. Então, vamos partir para agora o processo de cravação. A gente já falou tudo como que deve ser a madeira, como que deve ser o procedimento para tratá-la, para usar uma estaca de madeira. Agora vamos colocá-la no solo agora, vamos trabalhar com a estaca de madeira. A estaca de madeira ela é cravada no solo como se fosse uma estaca pré-moldada de concreto. Ela é cravada com um martelo aí de queda livre. Que esse martelo de queda livre ele deve ter um peso de pelo menos igual ao peso da estaca. Se eu tenho, por exemplo, uma estaca de madeira aí que tem 300 kg, eu tenho que ter um martelo de no mínimo 300 kg também, ou mais, né? Claro, sempre ou mais. E aí a gente vai ver lá, quando a gente fizer o cálculo da nega, a gente já vai ver essa relação entre o peso da estaca e o peso do martelo, certo? E nessa cravação, o topo da estaca ele deve ser protegido aqui com cepos ou capacetes menos rígidos, que aí vai absorver esses impactos, né, e vai minimizar os danos durante a cravação. Porém, eu tenho que ter esse cepo ou capacete ali na hora de bater a estaca, porém, caso por algum motivo danifica a cabeça da estaca aqui, por algum motivo trinca ou acontece alguma coisa, eu devo obrigatoriamente cortar essa parte danificada. E aí eu tenho que trabalhar com o resto da estaca. Então, essa estaca, como eu falei anteriormente, ela deve ser íntegra, do topo à base, né, do topo à ponta da estaca, ela deve ser íntegra, não pode ter nenhum tipo de fissura ou deterioração, certo? E aí, quando eu tiver terrenos mais resistentes, camadas mais resistentes, como é o caso de argila média para cima, né, de areia compacta aí para cima, as pontas elas devem ser protegidas por ponteiras de aço. Então eu coloco uma ponteira de aço aqui na ponta da estaca e aí eu consigo cravar essa estaca aqui sem nenhum problema. Mas é importante ressaltar que em terrenos com matacões, com blocos de rocha, né, terrenos aí argila rija até também, para mais, argila muito dura e blocos de rocha, matacões, pedaços de rocha naquele terreno, não é recomendado, né, as estacas de madeira, né, que ela já não vai ser tão eficaz nesse tipo de terreno. E aí a gente escolhe outro tipo de fundação. Mas nos outros casos, aí, se for um terreno resistente e não tiver muitos blocos de rocha, matacões, aí eu posso utilizar uma ponteira de aço aí para cravar essa minha estaca sem problemas nenhum. E a emenda, como é que é feita essa emenda? A emenda é feita através de sambladuras por anel metálico ou por talas de junção, ou por qualquer outra emenda, desde que resista aos esforços solicitantes, né? Este aqui da imagem é um exemplo de sambladura, certo? Onde eu tenho aqui, né, um dente entre as duas madeiras, uma emenda tipo macho e fêmea, com um parafuso aqui, eu tenho uma espécie de sambladura aqui na emenda desta madeira, certo? Então cravamos, já falamos de todo o processo de preparação da madeira, de preservação da madeira, de tratamento, já cravamos, já emendamos. Agora, como é que a gente faz para arrasar essas estacas, né?
essas estacas elas devem ser arrasadas sempre abaixo do lençol freático, né? Do nível mínimo ali do lençol freático. Como eu falei, que as estacas elas devem permanecer integralmente abaixo do nível d'água para elas não terem problemas, né? Então eu tenho que arrasá-las abaixo do lençol freático. Mas aí você me pergunta, beleza, o lençol freático ele tem oscilação, por isso eu devo cravar ela mais para baixo mesmo, no nível mínimo ali do lençol freático. Mas se eu vou ter uma obra vizinha, aqui na frente da minha obra, aqui onde eu utilizei estaca de madeira, que eles vão ter que fazer o rebaixamento do lençol freático, porque eles vão usar, por exemplo, estaca projetada, né, estaca moldada em loco, é um tipo de estaca ali que eu preciso fazer o rebaixamento do lençol freático, eu vou utilizar sapata e eu tenho que fazer o rebaixamento do lençol freático. O que eu faço? Né? Porque ali o rebaixamento do lençol freático vai fazer com que a minha estaca perca aquela água ali, né? Aquela água que estava protegendo a minha estaca, ela já vai para baixo, né? E aí, como eu falei, uma estaca sem a devida proteção, ela não pode trabalhar ali fora da água, né? Então, o que é feito? Nesse caso, né, nós vamos contar, na verdade, 2 casos, né, que aconteceram na fundação de um hotel em Milwaukee. Para assegurar a conservação das estacas de madeira, enfiaram cilindros metálicos nas cabeças das estacas. Esses cilindros são mantidos cheios de água, mesmo que exteriormente, por qualquer circunstância imprevista, venha baixar o lençol d'água. Então, eles colocaram esses cilindros cheios de água, né, para manter a estaca molhada o tempo inteiro dentro da água, para se caso forem abaixar o lençol freático por algum motivo, essas estacas estão protegidas aí pelos esses cilindros com água. E também outro caso que aconteceu numa praça central lá na cidade de Boston, foi instalada no terreno, a pequena profundidade, uma tubulação perfurada que ela ia alimentando ali artificialmente o lençol d'água. Então esse lençol d'água ele nunca baixava permanentemente, né? Porque nesse caso essa tubulação ela ficava alimentando o lençol d'água. Então o lençol d'água ele sempre estava para cima. Ao invés de rebaixar o lençol freático, eles elevavam o lençol freático, né? Essa solução foi uma solução muito inteligente que fizeram lá na cidade de Boston, né? Garantido com que a estaca de madeira ficasse permanentemente abaixo do nível d'água, né? E como é feito o dimensionamento de uma estaca de madeira? Ela é feita com base na norma de madeira, né? A NBR 7190, que ela estabelece que a carga estrutural admissível ela deve ser calculada sempre em função da seção transversal mínima, né? E como é assim, seção transversal mínima? Lembra que eu falei que o topo ele deve ter no mínimo 25 centímetros e a ponta ela deve ter no mínimo 15 centímetros? Eu tenho que calcular como se fosse uma estaca de diâmetro de 15 centímetros, né? Agora, se eu tenho uma estaca que o topo tem 25 e a ponta tem 25 também, aí beleza, melhor ainda, porque eu calculo a tensão admissível dessa estaca com base em 25 centímetros, né? Então eu tenho que calcular isso adotando a tensão admissível compatível com o tipo e a qualidade da madeira, conforme estabelecido lá na NBR 7190. Então, calculo a tensão admissível dessa estaca e aí eu vejo quantas estacas são necessárias para cada pilar, para cada situação ali que eu tenho que colocar essa fundação de madeira. Respeitando sempre uma carga de catálogo entre aspas, que nós colocamos uma carga de catálogo aqui. Por que eu falo entre aspas? Vamos ver a seguinte situação. Eu tenho aqui a ponta deve ter no mínimo 15 centímetros, como eu falei, né? E aí eu tenho 15, 20 ou 25, 30, 35, 40, enfim. E aí, o que eu faço? A penetração na camada resistente, né? Se ela tem que ultrapassar pelo menos 3 metros ali a estaca de madeira. Ultrapassando 3 metros na camada resistente, né, do solo, e eu tenho uma ponta da minha estaca de madeira de 15 centímetros, ela vai ter uma carga admissível ali de 100 kN. Se eu passar já 4 metros, essa estaca já vai ter uma carga admissível ali de 150 kN. Para passar 5 metros de camada resistente, eu já não posso ter mais uma estaca de 15 centímetros de ponta. Eu já tenho que ter uma estaca de pelo menos 20 centímetros ou mais,
que aí também vai estar tudo tabelado aqui. Então, um exemplo, eu vou passar ali uma camada de solo resistente de 3 metros ali, utilizando uma estaca de 30 centímetros de diâmetro. E aí eu vejo aqui, ó, 30 centímetros de diâmetro, ultrapassando uma camada resistente de 3 metros, eu tenho uma carga admissível de 300 kN ali, claro que por madeira, né? Mas, lembrando, por que eu falei carga de catálogo entre aspas? Porque esses valores representam apenas uma ordem de grandeza, porque depende do tipo e da qualidade da madeira. Se é uma madeira boa ali, ela tiver muito bem tratada e tudo mais, se tiver sido cortada na época certa, né, de que deve cortar a madeira, aí beleza, atende essa carga de catálogo. Agora eu já não posso garantir essa carga de catálogo se a madeira ela não estiver em perfeitas condições, né? Aí a gente nem tem como ver, a não ser com uma prova de carga, ver qual que é a tensão admissível, a carga admissível nessa estaca, certo? E como é que eu calculo a nega? Lembrando que eu falei lá do peso do martelo e do peso da estaca, nós vamos utilizar agora. Como que eu calculo a nega? Eu cravo essa estaca até que ponto, né? O que é a nega? A nega nada mais é do que o deslocamento da estaca nos últimos 10 golpes do martelo, né? Então, quanto que deve ser essa nega? Deve ser de 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, é o que nós vamos calcular agora. Ou seja, quando o martelo ele bate 10 vezes na cabeça da estaca, ele tem que penetrar no máximo uma quantidade. E essa quantidade a gente vai calcular agora. E essa fórmula aqui é uma fórmula dinâmica de Briggs. Existem várias fórmulas dinâmicas, várias e várias fórmulas dinâmicas, mas a que eu costumo usar é a fórmula de Briggs, que é dado aqui por a nega, vai ser o peso do martelo em toneladas ao quadrado, vezes o peso da estaca em toneladas, vezes a altura de queda do martelo em centímetro, dividido por 2 vezes a carga que a estaca irá suportar, certo? Vezes aqui, de novo, o peso do martelo em toneladas, mais o peso da estaca em toneladas, tudo isso ao quadrado. Então, vamos primeiro ver como é que a gente calcula o peso da estaca, né? Que é muito importante. Porque o resto, o peso do martelo a gente tem, né? Só escolher o martelo que a gente vai usar, claro, lembrando que tem que ser pelo menos igual ao peso da estaca, né, ou mais. A altura de queda do martelo geralmente a gente tem também, geralmente usa 1 metro, né, de altura de queda, que seria, aqui a gente teria que colocar em centímetros, seria 100 centímetros. A carga que a estaca irá suportar também a gente tem, porque vem do projeto estrutural e de acordo com a gente vai calcular, né? Aí aqui novamente o peso do martelo e aqui novamente o peso da estaca. E isso aí a gente precisa calcular. O peso da estaca ele é definido por essa fórmula. Vai ser o π vezes o diâmetro da estaca ao quadrado dividido por 4, vezes o peso específico da estaca em quilograma-força por metro cúbico, vezes o comprimento da estaca em metros. Então vamos a um exemplo. Supondo que eu tenho uma estaca ali com diâmetro de 25 centímetros, né? 0,25 metros, e um comprimento total de 6 metros, e um peso específico dessa madeira, né, dessa estaca de 750 kgf por centímetro quadrado. E aí você me pergunta, como assim esse peso específico? Né, geralmente das madeiras de lei. As madeiras de lei elas costumam ter ali valores entre 600, 650, 700, 750 kgf por centímetro cúbico. Já se fosse um eucalipto, que é uma madeira mais leve, ela seria ali até em torno de 400, 500, 600 ali, mais ou menos quilograma força por centímetro cúbico. Então vamos trabalhar com uma madeira de lei, né? Vamos supor que seria uma aroeira aí de 750 kgf por centímetro cúbico. Aí a gente só joga na fórmula π vezes 0,25, que é o diâmetro ao quadrado, dividido por 4, vezes 750 vezes 6 metros, que é o comprimento da estaca. Eu vou ter um peso da estaca ali de 221 kgf, certo? E aí, como é que eu calculo a nega? E aí eu vou ter o peso do martelo pelo menos igual a 221 kgf, né? Pelo menos igual, mas geralmente os martelos são de 10 kN no mínimo, né? É difícil encontrar um martelo mais leve do que 1 tonelada. Se tiver, se você encontrar, beleza, pode usar. Mas no caso vamos utilizar um martelo aí de 10 kN 1 tonelada. Então o que importa pra gente é o valor em tonelada. O peso da estaca que a gente acabou de calcular, 221 kgf, só que em toneladas é só dividir por 1000, 0,221 toneladas.
A altura de queda do martelo 1 metro, como eu falei, 100 centímetros, e a carga que a estaca irá suportar 200 kN. Né? Eu vou supor aqui, como nós estamos utilizando uma estaca de madeira de 25 centímetros, eu peguei aqui, ultrapassando 3 metros na camada resistente, né? Eu tenho 200 kN a carga admissível dessa estaca, só que eu tenho que ter em toneladas, 20 toneladas. E aí eu jogo na fórmula, a nega vai ser 1 vezes, né? 1 ao quadrado, que dá 1, né? Que é o peso do martelo em toneladas, vezes o peso da estaca em toneladas, 0,221, vezes a altura de queda do martelo em centímetros, 100 centímetros, dividido por 2 vezes a carga que a estaca irá suportar, né, 20 toneladas, vezes 1, que é o peso do martelo em tonelada, mais o peso da estaca em tonelada, isso ao quadrado. E aí eu vou ter uma nega de 0,37 centímetros. Mas como eu falei, a nega é o deslocamento da estaca nos últimos 10 golpes do martelo. Então eu tenho que multiplicar esse valor aqui por 10. E aí eu tenho uma nega de 3,7 centímetros. Ou seja, quando que eu paro de cravar essa estaca? Quando eu quando eu cravar o martelo, bater o martelo 10 vezes nessa estaca e ela descer 3,7 centímetros ou menos, né? Descer 3,6, descer 3,5, 3,4, beleza. Se descer mais de 3,7 centímetros nos últimos 10 golpes do martelo, aí eu tenho que fazer uma emenda de novo na estaca e aí cravar outra estaca e até atingir a nega de projeto, certo? E por último, a prova de carga. Na utilização de estacas de madeira é obrigatória a execução de prova de carga. Por que eu falei? Porque a gente nunca sabe como vai estar aquela estaca ali por dentro, né? Se vai ter fissura, se não vai ter, que aí a gente já não consegue ter uma carga de catálogo ali, né? É muito subjetivo. Então a gente tem que sim fazer provas de carga na utilização de estacas de madeira para eu ver se a carga admissível ali está de acordo com o que eu calculei e eu tenha segurança aí nas minhas obras feitas por estaca de madeira. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje falando tudo sobre estaca de madeira. Nos vemos na próxima. Deixe o seu comentário aqui se ficou faltando alguma coisa, se você tem alguma sugestão, alguma pergunta sobre esse tipo de fundação. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima!